Boa noite a todos. Estamos na nossa hora e é com muito prazer, muita satisfação que recebemos a todos vocês mais uma vez aqui nessa atividade conjunta com a Centro Espírita Antônio de Pádua e a Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, da cidade de São Mateus, norte do Espírito Santo. À noite de hoje, a gente vai ter a grata satisfação de receber o companheiro Jamir Khalili, a quem a gente viu ainda bem pequenininho na Casa Espírita em que frequentávamos em Valadares. Jamir Khalili Ribeiro, nascido em berço espírita, divulga a doutrina espírita fazendo palestras nos centros espíritas em Governador Valadares e na região do Vale do Rio Doce. Seu avô, o querido vovô Cacai, fundou o Grupo Espírita, o Grupo da Fraternidade Irmão José Clepe, na zona rural da cidade de Itaiumi, Minas Gerais. Profissionalmente, Jamir é formado em Direito e Ciências Sociais. É professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, no campus de Governador Valadares. E na noite de hoje, o nosso querido Jamir irá nos falar sobre o tema... Espera um pouquinho, deixa eu pegar minha fotinha aqui. Aspectos introdutórios da mediunidade. E para que a gente não perca muito tempo, nós vamos fazer uma pequena leitura, a prece inicial, logo em seguida eu passo a palavra para você, tá, Jamir? Ok. A tua experiência do livro Vida Feliz, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, temos a lição. A tua experiência é um valor que logras através do tempo, vivendo lições da vida no teu processo de evolução. Estrada percorrida, caminho conhecido. Face à tua conquista, descobres que há uma grande distância entre a teoria e a prática. Medita mais antes de agires, tomando decisões tranquilas e alentadoras. Quando ages por impulso, estás sujeito a erros graves. Há acontecimentos que sucedem no momento próprio. No entanto, é o homem sábio quem estabelece a hora para as realizações superiores. E assim, com mais este alerta da espiritualidade amiga, que vem sempre a nos orientar para termos paciência, para termos sabedoria em nossas atitudes, em nossas ações, em nossas tomadas de decisão. Estamos mais uma vez aqui reunidos, encarnados e desencarnados, buscando compreender um pouco mais esta maravilhosa doutrina que ampara, consola e alenta corações. Certo de que estamos aqui amparados e assistidos pelas espiritualidades responsáveis por essas duas casas, queremos agradecer imensamente aos companheiros do Plano Maior por nos ampararem e nos assistirem a todo momento. E te pedimos, ó Pai de infinito amor e bondade, que uma centelha do teu imenso e divino amor se faça presente nos corações de todos aqueles que sofrem neste momento. Esse momento tão difícil porque passa essa grande humanidade. Os países que se encontram em guerra, que possa essa espiritualidade amiga encontrar corações abertos a receber palavras e intuições de paz, de amor e solidariedade, para que assim, unindo os pensamentos no bem, possam minimizar os sofrimentos de todos aqueles que estão neste momento tão difícil. E é assim, confiantes do teu amparo e da tua assistência, pedimos permissão para iniciarmos mais um estudo da noite, com glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens de boa vontade. Que assim seja. Jamir, querida, com você. Boa noite a todos, estão me ouvindo bem? Muito bem. Ouvindo bem. Ótimo. Quero agradecer aí o convite feito pela minha amiga Tereza, para estar aqui, mesmo de Valadares, né, chegando aí no Espírito Santo, para a gente fazer uma reflexão a respeito da doutrina espírita.
pedir que a espiritualidade de ambas as casas, né, permitam que a gente fale conforme a dogmática espírita, né, conforme os ensinamentos espíritas e também conforme a necessidade individual de cada um que está presente aqui nesta reunião. A Tereza já me apresentou aí para vocês, então eu vou dispensar essas questões, né? Quero mais uma vez reforçar a alegria de estar participando dessa reunião e nesse momento celebrar a possibilidade de virtualmente, né, por meio do uso da tecnologia, chegarmos a tantas pessoas em tantos lugares. Quem quiser ouvir outras palestras aí que eu tenho feito, basta digitar aí no YouTube, né, Jamir Khalili, vai ter aí um grupo enorme aí de palestras que a gente tem feito pela região aqui do Vale do Rio Doce. Bem, a matéria, né, que eu me propus aqui para a gente estudar e falar é a respeito da mediunidade. E antes da gente falar desses aspectos introdutórios que eu quero ressaltar aqui da mediunidade, eu queria resgatar com vocês uma percepção de, afinal, o que é o espiritismo. Vamos pensar um pouco sobre os 5 grandes princípios da doutrina espírita. Nós temos 5 grandes princípios. O primeiro princípio nosso é a crença em Deus. Nós acreditamos em Deus. Isso faz com que a gente também nos aproxime de várias ou de todas as religiões. Né? Toda perspectiva espiritualista, ou seja, toda perspectiva religiosa, acredita na existência de Deus. Há aquelas que acreditam na existência até de mais de um Deus, mas nós acreditamos na existência de um Deus único. E nós, então, nos incluímos aí como religiões monoteístas. Uma outra crença que nós compartilhamos com boa parte das perspectivas religiosas é a crença na sobrevivência do espírito após a morte. Então, nós acreditamos que o espírito, individualmente, sobrevive à morte. Esse aspecto é muito importante, porque há inúmeras teorias religiosas e filosóficas que vão defender que há uma perda da individualidade quando a gente morre, né? Quando a gente desencarna. Mas nós defendemos e acreditamos que a vida segue assim que acontece a morte. O que vai nos distinguir é um outro princípio em que nós acreditamos na reencarnação. Então, nós estamos falando aqui, basicamente, de 3 princípios. A existência única de Deus, o princípio da ideia de que o espírito sobrevive com a sua individualidade à morte, e nós acreditamos na reencarnação, ou seja, não só que o espírito deixa a vida espiritual, a vida carnal, e vai para a vida espiritual, mas como ele retorna à vida carnal. Nós também temos um quarto princípio, que é a crença na pluralidade dos mundos habitados. Jesus fala que há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós vamos interpretar esse princípio baseados na ideia física de que há várias moradas físicas, então nós acreditamos em vidas em outros planetas, em outros astros, que a vida, né, ela está presente em todo o universo, mas também que nós acreditamos na pluralidade das moradas no plano espiritual. E aí nós vamos ter experiências espirituais inferiores à que a gente vive, superiores à que a gente vive, e mais superiores ainda. Então, quando a gente pega o livro Nosso Lar, nós vamos ver lá no livro Nosso Lar que o nosso lar
embora nos dê a ideia de ser um lugar muito avançado, e o é em comparativo com o que a gente vive, não é a cidade espiritual mais evoluída. Tanto é que a mãe de André Luiz não pode ir até o nosso lar com frequência, dada a sua evolução espiritual ser muito maior do que as pessoas da cidade, nosso lar. E nós temos um quinto princípio, que é o princípio da comunicabilidade dos espíritos. Então, nós não só acreditamos que os espíritos comunicam, mas nós temos um método de comunicação. Então, visto esses 5 princípios, né, Deus, a existência da vida, a continuidade da existência espiritual, a comunicabilidade dos espíritos, nós precisamos pensar um pouco, veja só, nós estamos falando aqui desses 5 princípios, e aí a gente está falando que a mediunidade ela vai entrar no estudo desse quinto princípio, que é a comunicabilidade dos espíritos desencarnados com os espíritos encarnados. Nós, então, estamos dentro desses 5, nós estamos focados na mediunidade. Bem, fizemos esse recorte, né, metodológico aqui do que a gente está falando hoje à noite. Nós estamos falando, então, da comunicabilidade dos espíritos com o plano carnal. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre a origem do espiritismo. Veja só, nós já conhecemos, né, a maioria de nós conhecemos, que basicamente o que aconteceu com o espiritismo é o seguinte, né? Allan Kardec é um cientista, é uma pessoa letrado, professor, focado na ciência. Vamos lembrar que Kardec está escrevendo em 1800 e alguma coisa. É nesse período que surgem as ciências sociais, né? A economia vai surgir em 1776, a sociologia está surgindo por volta desse período. O que a gente tem no século XIX, então? Nós temos no século XIX a emergência do pensamento científico. E o que é o pensamento científico? É o pensamento baseado principalmente na ideia de que todo efeito tem uma causa, e a ideia central de que há um método, né? Há um método de pesquisa. Então, Kardec é chamado para conhecer as mesas girantes, e o que ele faz, né? Como um bom cientista? Ele duvida. Ele fala, eu não vou nesse negócio aí, não, eu estou perdendo meu tempo, eu não tenho tempo. Ele era um cara muito sério, muito estudado, um cara muito objetivo, e ele vai desprezar, num primeiro momento, a existência das mesas girantes, e considerar isso uma brincadeira da sociedade parisiense, que, na verdade, estava gastando o tempo deles com bobagem. Só que Kardec, veja só, Kardec também não era um religioso. Ele até acreditava na ideia de que existia um Deus, de que existia algo além, mas ele era um homem da ciência e achava que aquelas manifestações religiosas não tinham muita explicação racional. Mas aí Kardec é convencido, então, de ir às mesas girantes para ver do olhar clínico científico. E aí ele, então, tem uma grande virada na vida dele, que ele passa, então, a falar assim, olha, há alguma coisa aqui por trás. Então, há um mundo espiritual. E aí ele, então, começa a desenvolver toda uma teoria com estudos experimentais para criar uma nova ciência. Vejam só, gente. Kardec está focado principalmente na doutrina espírita como uma ciência. E isso é muito evidente nos textos iniciais de Kardec. Porque como se dá, então, essa
descoberta da espiritualidade? Ele vê que as mesas girantes tinham inteligência, que elas respondiam de forma inteligente às perguntas realizadas, e aí, então, ele vai estabelecer o seguinte: olha, eu posso criar um método para a gente analisar essa relação espiritual, fazer o controle científico dessa relação entre espíritos e carne. Kardec, então, ele está preocupado e ele começa a desenvolver uma ciência, que, em resumo, a ciência são o conjunto de métodos que vão estudar a relação dos espíritos com a carne e vão tentar responder de onde vem o espírito, para onde vai o espírito. Bem, só que o que Kardec descobre nessa parte? Que há implicações filosóficas, morais muito graves em relação a essa descoberta. Então, ele vai falar o seguinte: olha, pelo visto, eu estou construindo uma ciência, mas também eu estou desenvolvendo uma filosofia. Por quê? As implicações morais e éticas do que eu estou estudando são graves. Porque na medida em que há espíritos, que a vida continua e que há reencarnação, estou diante de uma mudança de paradigma enorme para a nossa sociedade. E veja que Kardec faz esse estudo, nós aqui, todos aqui, acreditamos racionalmente na ideia da reencarnação, mas ainda não absorvemos o ensino da reencarnação como paradigma de vida. Tanto é que a gente ainda usa percepções como se vive uma única vez, eu tenho que aproveitar essa vida para me divertir. Nós não ainda aplicamos a ideia da reencarnação nos pressupostos econômicos, nos pressupostos políticos, porque nós não colocamos isso dentro da perspectiva jurídica criminal. Então, o que é muito comum quando a gente pensa, né, fazendo um parênteses aqui a respeito disso que a gente está estudando? Se a gente acreditasse, a gente acredita aqui nesse nível das ideias na reencarnação. Nós não acreditamos aqui no nível do subconsciente na reencarnação. Se nós acreditássemos na reencarnação, nós teríamos de fato, né, como algo dentro do nosso modo de ver a vida, nós teríamos relações com as nossas dores e com as nossas famílias e com a sociedade totalmente diferente. Então, por exemplo, quando a gente vê um ato criminoso, geralmente a gente busca uma relação de justiça e injustiça. E aqui eu não estou defendendo que a gente passe mão na cabeça de ninguém que comete o crime. Pelo contrário, há toda uma estrutura jurídica que precisa ser aplicada. Mas o que a gente precisa entender como espírita é que a ação criminosa ela não está desconectada da vivência reencarnatória. Como a questão da sexualidade, por exemplo. Ela não está desconectada da questão reencarnatória. E por aí vai. E nós podemos, viu, Tereza, fazer uma outra palestra para a gente falar de reencarnação. Esse não é o nosso objetivo aqui na noite de hoje. Nosso objetivo é falar da mediunidade. Veja que Kardec, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos não é quem é Deus, é o que é Deus. Por quê? Kardec é um positivista que está construindo, então, um método científico. Para aqueles que conhecem as ciências sociais, vão se lembrar lá de Durkheim, que ele vai falar o seguinte: olha, existe o fato social, que é o objeto de estudo da sociologia. Kardec está fazendo da mesma forma. Ele não faz a pergunta, quem é Deus? Ele pergunta, o que é Deus? Porque o primeiro impulso dele é fazer uma doutrina, é fazer uma ciência que seja objetiva das relações entre o mundo físico e a relação do mundo espiritual. Então, Kardec, ele compila todo aquele conjunto de perguntas e publica o Livro dos Espíritos. E constrói diversas
associações espíritas. Veja, Kardec não está construindo, nesse momento, uma religião. Primeiro ponto. Ele está construindo sociedades espíritas de estudo da relação com o mundo espiritual. Eu vou desligar aqui o meu WhatsApp aqui, que está ligado, só porque... Bem, então Kardec, vejam só, ele está construindo sociedades de estudo espírita. E aí é por isso que Kardec vai falar assim, o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque para Kardec era tão óbvio que se ele tivesse um método e mostrasse que existe reencarnação, era como falar que a Terra era redonda. Por mais que as igrejas fossem contra essa perspectiva, uma hora elas iam ter que aceitar essa concepção. E antes de defender que era o fim das religiões, ele falava o seguinte, não, o espiritismo, na verdade, com seus dogmas, com seus princípios, vai ser incorporado às religiões. As religiões vão passar a acreditar nisso que nós estamos acreditando. Então, não há uma religião. Então, a preocupação de Kardec não é construir uma religião nesse primeiro momento. E não é isso que ele vai construir. Sociedades de estudo espíritas era eminentemente sociedades de estudo científico, que vai descobrir esse aspecto filosófico, né? E vai fazer uma concepção ética, falar assim, olha, por trás de toda essa teoria, há uma questão ética por trás de todo esse arcabouço que nós estamos estudando. Pois bem, então Kardec vai construir o Livro dos Espíritos, e o Livro dos Espíritos tem 4 partes. A primeira parte, ele está se dedicando à ideia do mundo espiritual. A segunda parte, ele está se dedicando às leis morais que regem a sociedade. Na terceira parte, ele vai falar sobre a origem do globo, a origem material, como funciona. E a quarta parte, ele vai falar dos gozos e das penas, que vai dar origem, então, cada uma dessas partes, a um livro complementar, né? A primeira parte, o Livro dos Médiuns, a segunda parte, o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira parte, a Gênese, e a quarta parte, o Céu e o Inferno. Bem, se nós pegarmos, então, a ordem da produção dos livros de Allan Kardec, nós vamos ver que a teoria geral é o Livro dos Espíritos, mas a preocupação maior que Kardec vai ter não é com a parte, veja só, evangélica do Espiritismo. O que ele vai concluir? Ele vai concluir o seguinte, assim, olha, eu tenho uma teoria geral de uma ciência que está no Livro dos Espíritos, que tem aspectos filosóficos importantes, mas eu preciso me dedicar à parte metodológica dessa doutrina. E o que eu preciso me preocupar é como serão feitas as comunicações espirituais. Por isso que antes de produzir qualquer outro tipo de livro, eu preciso antes construir um manual da mediunidade. E aí, se a gente pegar o Livro dos Médiuns, nós vamos ver que os livros dos médiuns, na verdade, chama-se, né, o Guia dos Evocadores. Se você pegar lá, né, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo, constituindo o segmento de O Livro dos Espíritos. Olha para vocês verem. O Kardec, gente, era um bom marqueteiro, viu? Ele era super inteligente. E, veja só, os livros dele são todos impactantes. O Livro dos Espíritos. Para que ele está falando isso?
para ele falar assim, quem codificou a doutrina, eu codifiquei a doutrina, mas quem escreveu é os espíritos. São os espíritos. O livro dos médiuns. Olha que nome chocante. O livro dos médiuns. A gente tem até medo, né, de pegar o livro dos médiuns, ficar sozinho num quarto com o livro dos médiuns. Porque a gente fica até com medo de sair de lá de dentro. Mas é chocante. Agora, veja que o complemento do livro dos médiuns é o ensino especial das manifestações, dos riscos, dos cuidados que a gente tem que ter com a mediunidade. Então, para a gente ver a importância da mediunidade, tá? Importância da mediunidade. Quando ele vai fazendo os outros livros, imitação do Evangelho, que aí vai virar o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Imitação do Evangelho seria depois contra o Espiritismo. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo olha, nós também somos cristãos. O céu e o inferno, não é um nome bacana, céu e inferno. Não é a teoria dos gozos e das penas. É o céu e o inferno. Por quê? Pega o imaginário popular, a Gênese. Então, Kardec era um grande marqueteiro, né? Também um cara muito inteligente, chamava a atenção. Bem, então nós vamos refletir aqui sobre a mediunidade. E aí eu vou chamar a atenção aqui para o papel das casas espíritas. Eu costumo falar que as casas espíritas, elas são, basicamente, elas têm duas funções. Elas têm a função educacional, pedagógica, é isso que a gente está fazendo aqui, e ela tem o aspecto hospitalar, que é a preocupação com o equilíbrio da saúde física das pessoas. Tá bom, a gente resolve boa parte desses problemas com reuniões, palestras, passe, água fluidificada, tratamento, reuniões de estudo, grupos de apoio, caridade, né? Nós resolvemos isso tudo. Só que o núcleo central de uma casa espírita é a capacidade de fazer reuniões mediúnicas. É a capacidade de fazer reuniões mediúnicas. Uma casa espírita que não tem reunião mediúnica, e aí a gente tem várias, é porque nos falta um elemento essencial. Nós ainda estamos na infância da casa espírita. Porque a proposta de Kardec era que a gente fosse um centro de estudo espiritual. Então, a reunião mediúnica é parte fundamental. Não a reunião mediúnica para atrair pessoas, mas a reunião mediúnica como tarefa da casa espírita. É um pouco... como se fosse uma porrada que a gente estivesse falando aqui para as casas espíritas. Porque como que a gente pode estar falando de uma casa espírita, e aí isso eu estou falando aqui da minha, né, que a gente não tem reunião mediúnica, estou falando lá do Centro Espírita, lá de Itaiumi, que a gente não tem mais médium. Eu gosto até de falar lá com a família, né, porque nós somos uma família de espíritas, que tem um centro espírita, né, a Tereza conhece lá, nós temos um centro espírita dentro de uma fazenda, com um histórico enorme. Se você procurar aí Fazenda Eureka, Espiritismo, você vai ver milhares de relatos. Como que a gente pode pensar numa família inteira de espíritas que não tem médium? E aí a gente vai falar um pouco de mediunidade. Porque a casa espírita, ela precisa evoluir para a parte da mediunidade. Ela precisa estudar a mediunidade. A caridade é elemento da vida social, que nós fazemos como treino, não como vocação da casa espírita. Nós precisamos ser caridosos o tempo todo, não só dentro da casa espírita, mas a casa espírita pratica a caridade como elemento educativo e elemento de saúde mental, mas não como vocação central, porque senão nós íamos ter que construir uma associação de prestação de serviço. E há várias de conotação espírita. Aqui em Valadares, o Instituto Nosso Lar. Lá em Belo Horizonte, a Fundação Irmão Glacos. Nós temos vários. Mas a vocação do centro espírita
está conectada com a ideia da mediunidade. E por isso que a gente precisa, e eu chamo a atenção, que todos nós precisamos, como espíritas, fazer o estudo da mediunidade. Não dá, gente, para a gente ter... conheço o Livro dos Espíritos, conheço o Evangelho segundo o Espiritismo, e não conhecer da mediunidade. Por quê? Porque a casa espírita, ela é, antes de tudo, essa conexão com o mundo espiritual. É o que nos diferencia das outras experiências religiosas. É sermos uma casa que pratica de forma responsável a mediunidade. Porque se for para a gente falar sobre o Evangelho, e é ótimo que a gente fale, é importante que a gente fale, e é importante que a gente pratique, mas o Evangelho, a gente pode falar do Evangelho em outros locais. Mas como casa espírita, o nosso amadurecimento está necessariamente no desenvolvimento das reuniões mediúnicas, que não é para qualquer um. Veja só. A reunião mediúnica é para quem está preparado para a reunião mediúnica. Eu posso ter aqui nessa sala uma pessoa que não é espírita, eu posso ter na reunião de palestra pública uma pessoa que não é espírita, eu posso ter no estudo do espiritismo, no evangelho, do estudo do evangelho, ou no Mildim, ou lá no estudo do livro dos espíritos, não espíritas. Eu posso ter nas terapias não espíritas, mas na reunião mediúnica eu preciso ter gente formada em mediunidade. E aí não é só o livro dos espíritos, não é só o livro dos médiuns. É o livro dos médiuns, é também os livros de André Luiz, Mecanismo da Mediunidade, falhou aqui a memória, mas são 2 lá, né? Mecanismo da Mediunidade, Domínios da Mediunidade. Estudar a mediunidade. O tema meu das palestras desse ano é único e exclusivamente sobre mediunidade. Porque nós precisamos resgatar isso do espírito. O que é que eu vejo muito? Isso vale para mim também, viu, gente? É que nós, espíritas, sabendo a dimensão da importância e da dificuldade de sermos médiuns, nós estamos preferindo não ser. Nós estamos preferindo não ser evocador, porque uma reunião mediúnica não tem só médium, tem evocador, tem doutrinador, tem pessoas para dar o passe. Uma reunião mediúnica é complexa. Só que a vocação central do centro espírita é uma reunião mediúnica. As pessoas nos procuram por quê? Elas querem uma mensagem. Mas Jamil, mas não vai ter sempre mensagem. Não vai ter sempre mensagem, porque o telefone toca de lá para cá, não de cá para lá. Mas nós temos que estar pronto, porque a gente não sabe o que a mediunidade tem nos reservado, a espiritualidade nos tem reservado. Às vezes nós estamos deixando de trazer uma pessoa para dentro do caminho de Jesus, uma mãe desesperada, porque a gente está, me desculpe, vou usar essa palavra, viu, Tereza? Mas com preguiça de estudar a espiritualidade, ou estudar a mediunidade. Preguiça. Porque a gente não pode deixar de comer a nossa carne, o nosso torresmo, beber a nossa cervejinha, a gente não pode deixar de sair à noite, porque exigem compromissos. Agora, veja só, aí eu vou falar aqui dos aspectos introdutórios da mediunidade. Mediunidade todos nós temos, porque ele é um sentido humano, em maior ou menor grau. Vamos pegar a visão. Vocês conhecem uma pessoa que não usa óculos? Eu não uso óculos. Se eu for lá no oftalmo, o oftalmo vai falar assim, sua vista é ótima já. Não precisa usar óculos. Só que vocês conhecem pessoas que usam óculos? Conhecem. E tem gente que usa com grau alto, grau baixo. E tem gente que é completamente cego. São raros os completamente cegos. Mesmo aqueles que são chamados de cegos, às vezes vê vulto. Na mediunidade é a mesma coisa. Nós podemos ter aquela figura encarnada que é zero mediunidade? Sim, mas é raro. Raríssimo.
Kardec já fala, essa é raríssima. O que a gente vai ter são pessoas, desde lá do início até a mediunidade plena, em vários graus, de forma natural. E a mediunidade que todas essas pessoas têm é a intuição mediúnica. E Kardec pergunta aos espíritos, qual é o grau de condução que os espíritos têm sobre a vida dos encarnados? Os espíritos respondem, de ordinário são eles que vos conduzem. De ordinário a gente nem toma decisão. São os espíritos que nos conduzem. Então, veja só, nós todos somos médiuns, mas geralmente associamos a palavra médium quem tem uma mediunidade ostensiva, tá ok? Os espíritos nos conduzem. Eu estou dando aqui a palestra, talvez quem é médium aí consegue ver aqui, né? Os espíritos. Eles estão em todos os locais. Então, nós já sabemos da importância da mediunidade e de como é um elemento chave das nossas vidas, a ponto de ser super necessário que nós façamos o estudo da mediunidade. Então, primeiro ponto, todos nós somos médiuns, todos nós recebemos influências espirituais, em maior ou menor medida. Tereza, meu horário é até que horas? Até às 8h30. Até 8h30. Bem, eu vou deixar as perguntas para o final aqui, viu, Tereza? Eu vi que tem uma pergunta aqui para não... Depois eu repasso para você, tá bom? Para a gente não perder aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, todos nós temos mediunidade. Então, nós somos espíritas, acreditamos na mediunidade, acreditamos na comunicação dos espíritos, agora falta, então, a gente nos preparar para essa mediunidade. E aí, eu quero chamar a atenção para vocês em 3 aspectos fundamentais dessa perspectiva do desenvolvimento da mediunidade. Primeiro, por mais que o grau de desenvolvimento da mediunidade seja diferente entre um e outro, nós podemos desenvolver a mediunidade. Vou fazer uma reflexão aqui com vocês. Nós, geralmente, gostamos de tomar um vinho, uma cerveja, e tá tudo bem. Não tem aquelas pessoas que conseguem apreciar o vinho e saber a distinção entre um sabor e outro do vinho? Né? A pessoa que pega lá e fala assim, tá amadeirado, tá doce. Ele não consegue treinar o paladar? Ele não consegue treinar o paladar? As pessoas treinam a visão. Nós não fazemos aqueles exercícios assim, ó, de ficar olhando para poder desenvolver. Ou, veja só, os esquimós conseguem distinguir tonalidades de branco que a gente não consegue distinguir, porque ele treinou a visão. É lógico que o treinamento da visão e do paladar vai depender da sua capacidade natural, genética, do seu sentido. Eu posso treinar meu ouvido, mas até o limite da minha audição. Então, primeira coisa que a gente precisa saber aqui, nós somos capazes de treinar a nossa mediunidade. Ah, Jamir, mas eu só tenho a mediunidade intuitiva. Então, você é capaz de treinar a intuição. É capaz de treinar a intuição. É capaz de treinar a capacidade de ver, a capacidade de escutar. E esse é um elemento importante para nós. Porque nós precisamos treinar. Porque senão a gente enlouquece. Primeiro ponto. Vocês vão firmar aqui comigo. A mediunidade pode ser treinada. Então, eu posso sair de um grau primitivo da mediunidade, primitivo, pouco desenvolvido, eu não consigo distinguir quando eu estou ouvindo uma intuição e quando a ideia é minha, para um outro nível, que é o nível do desenvolvimento da mediunidade. Segundo ponto, que é muito importante.
eu vou receber espíritos conforme o meu desenvolvimento moral e intelectual. Então, veja só, eu sou médium. E eu tenho intuição. E eu começo a frequentar locais que não têm boa credibilidade. Naturalmente, eu vou me associar a espíritos de baixa credibilidade. Porque não há, na mediunidade, a ideia de que eu só vou receber boas mensagens. Por isso que quando eu falo que a gente pode treinar mesmo. O Chico, o Divaldo, e se você tiver um trabalho sério na casa espírita de treinamento da mediunidade, vai pegar quem faz psicografia, ele vai fazer psicografia, nem vai ler o que está escrito, vai jogar fora. Porque aquela parte é de treino. Lá em Caratinga, tem o Centro Espírita Dias da Cruz, onde é feito o treino da psicografia, o médium nem pode ler o que foi escrito. Tudo que é escrito no treinamento é descartado. O próprio Divaldo conta que ele escreveu, e aí descartou. Porque treino é treino, jogo é jogo. Não é assim que a gente aprende no futebol? A gente tem que distinguir. Por isso que a gente tem que treinar. E durante o treino, a gente só está treinando. Então, olha só, se eu quero me conectar com espíritos evoluídos, eu preciso mudar o meu comportamento. Eu sou médio de intuição. Eu estou falando da mais simples, viu, gente? Mas aqui, com certeza, tem médios de visão, tem médios de audição. E aí a gente faria uma outra palestra lá no futuro para falar das formas distintas de mediunidade. Se eu me conecto a sentimentos negativos, eu atraio espíritos negativos. André Luiz nos conta que quando a gente está no centro espírita, há toda uma rede de proteção. Mas quando a gente sai, a gente pode nos conectar automaticamente ao tipo de espírito que a gente tem. Aí as pessoas falam assim, Jamil, mas aí é muita rigidez, não pode falar um palavrão? Não pode falar palavrão. Mas você vai se conectar com espíritos que falam palavrão. Você já imaginou a Joana de Ângeles falando palavrão? Eu vou me conectar, eu vou me conectar, eu vou ligar a televisão e vou ver programas jornalísticos de mensagens negativas. Você vai se conectar com esse tipo de relacionamento. Então, a gente precisa mudar também a questão moral. Nos conectarmos com coisas positivas. Pessoal, deixa eu falar uma coisa com vocês. Nada, absolutamente nada, é capaz de sobreviver ao ambiente, tá? Só espíritos muito evoluídos. Mas se a gente não muda o ecossistema que está em torno de nós, não adianta eu ser bonzinho, não. Se eu não mudo o ecossistema que eu estou vivendo, a tendência é eu entrar na média do meu ecossistema. Tá? Essa tendência é forte. A não ser que você seja Chico Xavier, Jesus Cristo. Tá? Então, se você se conecta com pessoas de baixa qualidade moral, você vai atrair pessoas, espíritos de baixa qualidade moral. Aí, é o último ponto aqui, Tereza, para a gente poder deixar aí se uma pergunta ou outra, e a gente vai ter o limite aqui dos horários, mas vejam só, eu estou falando aqui da gente conectar moralmente, mas a gente pode nos conectar também do ponto de vista de conteúdo. Olha para vocês verem, um médico, ele tem mediunidade intuitiva, como todo mundo tem. Então, o pressuposto é que ele tenha mediunidade intuitiva. Ele lê o livro dos médiuns, ele lê os domínios da mediunidade, mecanismo da mediunidade, estuda a mediunidade, frequenta a casa espírita. Pronto.
ele está se conectando com bons espíritos. Tá certo? Ele tá evitando o uso de álcool. Né? Estou falando aqui para a gente não usar o álcool, não. É porque isso é um outro estágio evolutivo. Estou falando aqui para a gente administrar isso de uma forma mais inteligente. Né? Um médico que vai operar num dia anterior bebe o álcool, ele sabe as consequências. Agora, veja só, ele está recebendo bons espíritos evoluídos. Só que é o seguinte, ele, para receber a mensagem médica, ele precisa estudar a medicina. Ele precisa estudar a medicina. Porque ele pode até ter próximo dele espíritos moralmente evoluídos. Mas se ele não estudar a medicina, não se aprofundar, a espiritualidade não vai conseguir transmitir para ele com exatidão a mensagem espiritual. Vocês já ouviram falar assim, eu preciso da ajuda da espiritualidade numa prova. Ela ajuda, desde que você tenha estudado. E a espiritualidade de todo tipo, gente. Ela ajuda, desde que você tenha estudado. O próprio Chico Xavier, quando ele escreve Parnasmo Além Túmulo, ele fala que vários poemas que eram ditados para ele não conseguia escrever porque ele não tinha vocabulário. Ele não tinha vocabulário. E eu estou falando do médico aqui, mas isso serve para o odontólogo. Isso serve para o advogado. Isso serve para o político. Então, vamos imaginar que você trabalhe na área de gestão pública. Você vai participar de uma reunião para decidir um conflito mais grave da sociedade. Você mentaliza, você começa a reunião sobre as bênçãos de Deus, você tira de você a raiva, você se conecta com espíritos bons. Só que é o seguinte, você não leu nada de gestão. Aí os espíritos estão falando com você assim, planejamento estratégico, força, fortaleza, oportunidade, ameaça. E você não está entendendo. Porque você não se preparou para aquilo. Então, olha só, não adianta só a gente estudar a mediunidade. Nós precisamos também estudar aquilo que é a nossa vocação. Para que a gente receba da espiritualidade o conteúdo de forma mais apto, porque aí a gente pode ter um parceiro de trabalho. Porque quando a gente vai no hospital, ali está cheio de espíritos ligados à saúde, querendo ajudar e atrapalhar. Tem um filme chamado com um negro que ele faz cirurgias, esqueci o nome, Mãos Talentosas. Vocês já viram esse filme? É um menino negro que se submete a condições muito limitantes, mas a mãe sempre estimulando, você tem que estudar, você tem que estudar, você tem que estudar, e ele vai, eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Então ele vira um grande médico. E aí aparece para ele, e é baseado em fatos reais isso, viu, gente? Aparece uma criança, duas crianças que estão com o cérebro acoplado, e ele tem que separar os cérebros. E aí ele começa a estudar de como que ele vai separar esse cérebro sem matar as crianças. E um dia ele está olhando na cozinha, pedindo a Deus ajuda, e aí ele vê uma gota de água, e a gota solta em 2 pedaços. E aí ele tem o clique. Essa é a intuição espiritual. A espiritualidade fala com você assim, observa isso. A solução está ali. Então, ele encontra a solução nesse mecanismo. Olha, uma vez eu fui fazer uma audiência no fórum de Belo Horizonte e meu carro estragou no meio do percurso. E eu faltava assim, meia hora, não ia conseguir chegar. Parei lá com o carro. Falei assim, então tem que esperar o seguro chegar. Só que eu falei assim, enquanto isso, deixa eu pedir a Deus para me ajudar. Como eu vou resolver esse problema nessas próximas meia hora?
Aí eu tô lá, passou 5 minutos, eu recebo um telefonema. Uai, Jamir, você já está aqui no fórum? Eu falei assim, não, não estou. Aconteceu um acidente. Eu falei assim, nossa, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava aqui sentada, era uma professora minha da faculdade, eu estava aqui sentada, aguardando uma audiência, me levantei para ver a pauta de audiência e vi seu nome. Falei assim, vou ligar para o Jamir para a gente bater um papo antes da audiência. Você quer que eu faça audiência com você? A intuição. Nós recebemos intuição o tempo todo. Mas a gente tem que estar preparado para receber a intuição. Veja aqui uma coisa que eu gosto sempre de dar um exemplo, que parece banal. Mas os espíritos falam várias línguas. Não é assim, não. Depende da evolução do espírito. Vamos imaginar aqui que você está menosprezando conhecer uma outra língua estrangeira. Não vou estudar inglês, não. Para que eu vou estudar inglês? Eu moro em São Mateus. Ninguém vai vir falar inglês, não. Eu quero é praia. Aí você está recebendo a influência de um espírito estrangeiro que sabe muito do que você precisa, do comércio, de venda, e você não recebe porque você não sabe falar a língua da espiritualidade. Quantas vezes a gente recebe uma instrução e não entende e não consegue resolver o problema porque a gente não sabe as palavras? Aí, igual aquela propaganda do Audisson, quem é mais velho vai lembrar, né? Eu ouço o som, mas eu não entendo as palavras. Não tinha isso? Audisson. Para aqueles que ouvem o som, mas não entendem as palavras. É um pouco isso. Né? A gente recebe a intuição. Aí a gente sonha, estou finalizando aqui, a gente sonha, e lá no sonho a gente recebe uma informação. Mas como a gente não está desenvolvido no espiritismo, não lemos livros espíritas, não lemos a matéria que a gente é profissional, né? Acabou, formei. A gente sonha, e aí como é que o sonho vem para nós? Alegórico. Aí a gente sonha com a cobra, sonha com uma baleia, e aí a gente tenta achar o significado. Por quê? Porque a gente não desenvolveu para receber a mensagem completa, perfeita. Jamir, mas eu nem tenho faculdade, eu sou um vendedor. Ótimo, venda é um trabalho. Venda é um trabalho. Cozinhar é um trabalho. Quando você cozinha, você coloca energia na comida. O André Luiz fala que quando a gente toma banho, o pensamento que a gente reflete no banho vai pela água, no sistema de água da cidade. Então, se a gente estiver pensando negativo, a gente está espalhando negatividade. Então, meus irmãos, a mediunidade, ela é um instrumento, uma característica, uma sensibilidade que nos é dada para ser treinada, para ser desenvolvida. E nós todos somos médios. E o chamado para nós não é só desenvolver a nossa mediunidade, mas desenvolver a nossa moral e o nosso grau de conhecimento, porque a mediunidade vai ser melhor aplicada se essas duas asas, né, conhecimento e moral, forem desenvolvidas. Gente, eu sei que mediunidade, e obviamente eu não estou aqui para esgotar todo esse assunto. Eu estou dando um panorama geral. Meu foco esse ano, ao fazer as palestras, é descortinar de forma simples aspectos relevantes da mediunidade, para dar o gostinho a vocês e a mim mesmo, da gente levar a sério isso e estudar. Quantas oportunidades nós perdemos ao longo da pandemia porque não tivemos a nossa mediunidade desenvolvida? Quantos médicos, políticos, gestores públicos, cientistas, pesquisadores poderiam ter encontrado mais facilidades se tivessem se desenvolvido moralmente? Porque não adianta a gente também ter conhecimento se a gente não tiver moral. E do conhecimento que a gente deixou de desenvolver e da mediunidade que a gente deixou de trabalhar. Seja para o atendimento na seara da saúde, da educação, seja no atendimento fraterno. Muitas vezes a gente não sabe a palavra que a gente vai dar para as pessoas porque a gente não treinou esses aspectos na nossa vida.
E aí a gente pergunta, eu quero seguir os passos de Jesus, mas a gente não quer dar os passos para isso. Então, meus irmãos, eu quero agradecer a oportunidade. Eu vi aqui uma pergunta, eu vou responder de forma rápida. Tá. Podemos dizer que a emancipação da alma, o sonho é um tipo de mediunidade? Sim, a emancipação da alma, e nós vamos ver em outras oportunidades que a gente tem a mediunidade, a forma de comunicação dos espíritos também se dá entre espíritos, isso é preciso ficar claro, mas quando nós estamos sonhando, quando a gente desconecta do corpo, nós podemos ter relações mediúnicas. Agora, a gente não pode colocar o sonambulismo, todos eles, na conta da mediunidade, tá, gente? A gente não pode colocar tudo na conta da mediunidade. Ah, é sonâmbulo, pode ser uma reação física. Terror noturno da criança, explosões emocionais, pode ser só uma coisa física, mas pode ser também uma questão mediúnica. Tá, joia, gente? Muito obrigado. Eu quero agradecer a Tereza e a todos vocês pela atenção, pelo convite de estarmos aqui e pedir à espiritualidade a autorização para encerrar essa comunicação da noite de hoje, desejando aí uma ótima semana a todos vocês e um ótimo fim de domingo para todos nós. Yami, além desse agradecimento que você fez à espiritualidade, né? Mais uma vez eu quero agradecer a você. E você falou, eu citei no início, na sua apresentação, a casa que seu avô fundou, e tem um livro, Materializações Luminosas, de Labat, que traz materializações realmente realizadas no Centro Espírita fundado pelo avô do Jamil, no tempo em que ainda era preciso que houvessem materializações para que a espiritualidade, fazendo eureka, ele colocou aqui, para que as pessoas se firmem, porque a gente, né, como nós temos muita dificuldade de acreditar no sublime, no Deus, nas coisas divinas, né, a gente precisa de coisa material. Então, a espiritualidade usava as materializações para mostrar que elas existiam do lado de lá. Faz a prece de encerramento para nós, querido. Está mudo. Seu microfone está mudo. Ok, Tereza, eu vou deixar aqui no chat, para quem quiser, o link com as palestras que eu já dei aqui sobre espiritismo, quem quiser acompanhar, tá? Tem várias palestras aí em vários centros. Coloquei aqui no chat para vocês quiserem acompanhar meu trabalho aí. Tem muitos trabalhos de faculdade, várias coisas, mas foquem nas palestras espíritas, tá, gente? Que a gente está aqui para divulgar o espiritismo. Então, vamos pedir à espiritualidade amiga, nossos companheiros, os mentores das duas casas espíritas, os mentores dessa reunião, os espíritos que nos auxiliam, para junto com toda a nossa energia, que nós possamos mentalizar, vibrar e receber os fluidos da espiritualidade superior que eles têm emanado. Que a gente possa pedir à espiritualidade que no raio de atuação de cada uma das casas aqui presente, desde as comunidades espíritas, as casas espíritas, até a casa de cada um, todas as casas que estiverem no perímetro sejam abençoadas e recebam as nossas vibrações. Hoje nós vamos pedir pelos profissionais de saúde, pelos gestores públicos, pelas profissionais do sistema carcerário, pelas pessoas que estão encarceradas, pelos policiais, pelas pessoas em situação de rua, pelas famílias em conflitos, pelos esposos e as esposas desconfiadas e pelos filhos que estão em rebeldia. Que todos eles possam receber o nosso abraço fraterno na noite de hoje, durante o sono, as vibrações, né? O pozinho mágico aí, que são as vibrações, o passe magnético, que eles possam receber e acender a sua fé, acender a sua crença no Evangelho de Cristo. Vamos pedir à espiritualidade, agradecer a oportunidade a Deus de estarmos reunidos aqui no seu santo nome
e pedir autorização para encerrar a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, meu amigo. E dê um abraço à sua mãe por mim. Pode deixar. Obrigado, pessoal. Até mais.